se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. As águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que a graça redentora de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Aqui estamos em mais uma Conexão da Fé, para servir ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar na liberdade, ficar na alegria, no mover do Espírito Santo e deixar que o Senhor fale ao seu coração. Então não deixe de buscar o Senhor aqui junto com a gente. Muito obrigado aos que já chegaram, já estavam aí aguardando para estarmos juntos aqui na Conexão da Fé. Eu quero começar lendo alguns versos do Salmo 51. Você pode abrir comigo aí a tua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Abre aí a tua Bíblia. Salmo de número 51. Nós vamos ler alguns versos. Eu vou citando e nós vamos ler alguns versos. Primeiro eu vou ler os primeiros versos. Depois nós vamos lá para o 7º verso, que diz assim. Salmo 51. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E agora o 7º verso: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Palavra de Deus para o nosso coração. Uma palavra surpreendente, esta palavra. Surpreendente porque é um salmo de penitência, junto com outros 6 salmos, um total de 7 salmos. Quem sabe um dia eu faço aí uma série de pregações até aqui de quarta-feira da nossa Conexão da Fé, uma série de salmos que é o Salmo 6, 25, 32, 38, 51, 130, 143, são os salmos de penitência. Neste salmo especificamente, é um salmo em que Davi reconhece o seu pecado. Ele foi exortado, recebeu uma chamada de atenção do profeta Natan, e aí então ele reconhece o pecado dele. Mas aqui tem duas coisas que são surpreendentes e importantes para nós na nossa caminhada. Primeiro, é aceitar a repreensão, aceitar a ordem, a exortação que vem do profeta. No caso aqui foi o profeta Natan, que falou: Davi, você errou, você está errado, sai dessa situação porque você está errado. Em outro lugar, é importante a gente reconhecer o nosso pecado. Eu pequei, eu fiz o que era mal. Ele não sai culpando os outros nesse momento.
No salmo de penitência ele diz, eu fiz o que era mal. E aí então o resultado disso, do verso 7º em diante, é quando ele reconhece que Deus pode perdoá-lo. É maravilhoso isso. A pior coisa é quando o cristão não consegue reconhecer o pecado e não consegue ter essa nova postura. Mas Davi, apesar de tudo que fez, apesar de todo o erro, apesar de toda a condição, ele conseguiu dizer, eu pequei. E eu sei que Deus pode me perdoar, que Deus pode me salvar. Então é muito importante que tenhamos essa condição de pedir perdão, de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor e dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, transforma o meu ser, alivia o meu ser por conta do meu pecado. Né? E a síndrome de Adão, desde o começo, é culpar o outro, culpar até Deus. Mas nós precisamos reconhecer o nosso pecado e voltar para o Senhor. E esse salmo e os demais salmos de penitência nos ajudam a perceber essas três coisas. Primeiro, receber a exortação por causa do pecado. Mesmo no alto da sua condição de rei, Davi foi exortado, foi repreendido pelo profeta Natã. Ele reconheceu o seu pecado. Ele disse, eu fiz o que era mal. E em terceiro lugar, ele percebeu que em Deus ele tinha a libertação. Então, saiba disso, não importa por onde você tenha andado, o caminho que o Senhor te dá sempre é um caminho de retorno, de paz, de restauração, de transformação. O Senhor faz isso. Então, eu te convido a se colocar diante do Senhor. Que você tenha andado longe do caminho do Senhor, longe daquilo que é a vontade, o projeto, o plano de Deus para a sua vida, é hora de voltar. É hora de dizer, Senhor, aqui estou novamente. Recomeçando, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, como povo do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nós pecamos, nós erramos, nós tomamos o rumo longe do Senhor, para longe do Senhor, e muitas vezes tentamos culpar os outros por causa dos nossos erros, mas aqui nós dizemos somos pecadores, reconhecemos nossa condição e pedimos perdão, porque Tu és o Deus que perdoa, que transforma, que purifica. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, toma conta do nosso coração nesta noite, sonda cada coração e derrama a Tua paz, derrama o Teu cuidado, derrama a Tua proteção, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero saudar os que chegaram aí, os que estão com a gente. Antes eu vou ter que pedir um socorro aqui para Lília. Lília, você pode me ajudar aqui, por favor? Irmãos, os pernilongos me pegaram aqui, olha. Misericórdia, misericórdia. E tem algum bicho pegando minhas pernas, meu pé, meu tornozelo aqui, né? Ô Lília, traz o veneno aqui para mim, por favor. Esses pernilongos pegam a gente, o duro é quando eles pegam a gente de madrugada, né? Eles vêm na orelha e depois ainda pica a gente, né? Obrigado, Lília. A Lília tá aqui do lado fazendo a parte de trás aqui. Pode jogar por cima aqui, ó. Pode jogar por cima. Entendeu? Olha, aqui meu braço, ó, o bicho me pegou. Deixa eu ver quem tá aí com a gente. Jonathan, boa noite, meu querido Jonathan. O homem do açaí, trouxe açaí 2 vezes para mim. Eduardo, o Eduardo da Mônica, Deus abençoe, boa noite. Ô Adriana, salve, salve, Deus abençoe. Irani, querida Irani, que pudemos ver a Irani domingo, tava com saudade da Irani, Deus abençoe. Minha tia Isaura, tá escrevendo as coisas aí. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Regina, boa noite, Regina, Deus abençoe. Celina, que está aí sempre prestigiando junto com a gente aí. É verdade, Cris. A Cris que é minha vizinha aqui, né? Tem que tomar cuidado com a dengue mesmo. E eu acho que eu vou denunciar, viu? Porque a casa do lado aqui, eles têm uma coisa grande lá assim, uma caixa d'água, e tá juntando água lá, tá juntando água. Vai cair o posto, querida, com o ventilador. Entendeu? Ângela, olá Ângela, tudo bem? Deus abençoe, bem-vinda aqui com a gente. Seja a graça do Senhor sobre a sua vida. Vai cair, vai cair. É melhor eu passar calor mesmo, né? Boa noite, Deus abençoe. Deixa eu ver lá na sua... a Paula tá aí também. Presbítera Paula, Deus abençoe.
E eu espero que nossa tecnologia dê certo hoje e não caia nosso sinal hoje aqui, porque eu já estou recebendo aviso que o sinal está fraco, está lento aqui. Mas os irmãos estão me ouvindo bem? E aí nós vamos seguir com o nosso estudo. E seguindo com o nosso estudo, eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 4. Quarto capítulo de 1 Timóteo. E nós vamos seguir com o nosso estudo que começamos na semana passada. 1 Timóteo no quarto capítulo. 1 Timóteo no quarto capítulo. Meus irmãos, esse calor tá terrível, hein? Tia, lembro bem que a minha tia teve dengue, foi terrível, sofreu lá. E esse calor tá matando, né, gente? Tá terrível. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino, palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, nós começamos semana passada meditando a respeito da importância de ser padrão, como nós estamos precisando de padrões, vivemos um mundo tão confuso, tão cheio de questionamentos, questionando a Bíblia, questionando a palavra de Deus, questionando estruturas importantes, questionando família. Então nós vivemos um momento muito difícil com isso, e é importante que os cristãos se posicionem. Nesse tempo estamos chegando aí no carnaval, um carnaval que está exaltando as trevas, vivendo para as trevas, e nós temos visto, como é que se diz, carnavalistas exaltando o carnaval como sendo princípio da macumba, da umbanda e tudo mais, e os crentes estão brincando com isso, enquanto tem gente, olha... Eu tenho, não sei porque, tem chegado para mim alguns vídeos de gente morrendo, de cristão morrendo, sendo decapitado, ainda hoje, no Congo, na Índia, na Coreia, muita coisa horrível acontecendo, e os crentes brincando com a vida cristã. Coisa séria. É coisa séria, os crentes brincando, flertando com o pecado, aceitando o pecado e tentando justificar como se não fosse pecado, o contrário do que Davi fez, que quando foi repreendido pelo profeta Natã, ele se humilhou, se quebrantou, pediu perdão, voltou para o caminho do Senhor, continuou a sua obra, foi renovado por Deus, e a gente tem visto muito crente brincando com o evangelho. Por isso que é importante nesse tempo que alguns têm se afastado, que alguns têm sido enganados, e muitos enganadores no meio da igreja. Nós precisamos nos firmar, ter firmeza. E o apóstolo diz bem claro: torna-te padrão dos fiéis. Isso é para mim, é para você, é para o povo de Deus, é para o povo de Deus no passado, hoje de uma forma muito necessária. Precisamos nos colocar como cristãos na sociedade, nos colocar como cristãos em todos os lugares, porque o mundo tem se perdido cada vez mais. E quem é você? A pergunta que eu fiz para os homens lá no grupo dos homens ontem, trabalhando com os homens, eu falei, que homem você tem sido no progresso do reino de Deus? Trazendo para nós, eu pergunto para você, que cristão você tem sido na proclamação do reino de Deus? Que cristão você tem sido? Que homem, que mulher você tem sido na proclamação do reino de Deus? Sem ficar dando desculpa, sem olhar para esse ou para aquele, mas que cristão você tem sido? Quero saudar também mais gente que chegou aí, a Ângela está aí, né, Ângela? Boa noite, a Ângela. O Alexandre, presbítero Alexandre está aí. A Erci está aí também, está aparecendo as fotinhas ali para mim. A Larissa está aí também, Deus abençoe. Eu estou recebendo aviso aqui de que meu sinal está muito lento, está muito ruim, mas espero que esteja bom aí para vocês. Então hoje nós vamos para a segunda parte do estudo. Na primeira parte nós vimos desde o primeiro verso até o verso 10, 11, onde ele mostra razões e porquês de nos tornarmos fiéis e padrão dos fiéis. Agora, hoje,
nós vamos para a segunda parte, que é: torna-te exemplo dos fiéis, torna-te padrão dos fiéis. Em que circunstância? Onde? Padrão do quê? Em que nós precisamos ser padrão? A palavra de Deus não está assim, perdida, torna-se padrão, torna-te padrão. Mas ela mostra onde devemos. E depois, na terceira parte, nós vamos ver como nos tornar padrão dos fiéis. Então, vem comigo que a gente vai estudar a palavra de Deus, vai refletir na palavra de Deus sobre como ser padrão dos fiéis. E hoje nós vamos olhar sobre onde ser padrão dos fiéis. Tá bom. Obrigado, Alexandre. Ótimo, excelente. O Alexandre está me avisando aqui, Lídia, que o ventilador está atrapalhando o som. Porque o vento bate na... Não, esse calor, gente, está terrível, né? Então, desliga aí o ventilador. Vou ter que suar mesmo, não tem problema. Não tem problema. Então desliga, porque o vento bate no microfone e faz muito barulho. Até para mim melhorou aqui. Obrigado, viu, Alexandre? Isso é importante pra gente. Mas vamos lá. Então, torna-te padrão. Torna-te padrão onde? O apóstolo Paulo não deixa isso perdido, mas ele dá um direcionamento. Ninguém despreze por causa da tua juventude, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Então, a primeira coisa que a gente aprende é ser exemplo para os fiéis. Olha que interessante. A gente acha que ser testemunho é só no mundo. Isso aí eu não vou nem falar, porque o cristão que não é testemunho no mundo, nas coisas do mundo, e onde trabalha e onde está, ele está totalmente perdido, ele perdeu o rumo. Mas nós precisamos aprender a ser padrão entre os fiéis. Isso é interessante. Eu estava comentando ontem com os homens que numa das fases do Leonardo aconteceu uma coisa interessante lá na IPI do Guarujá. Tinha um presbítero, o presbítero Josué, que era professor do departamento infantil e dava aula para o Leonardo e para alguns meninos. E era um homem testemunhando a palavra de Deus para os meninos da igreja. Isso trouxe para o Leonardo um significado naquele momento. Até hoje ele tem aí a foto e tem lembrança, porque foi algo importante. Então, veja que o presbítero Josué, ele assumiu a responsabilidade dele de cuidar dos pequenos lá onde ele estava naquela época. Então, hoje, como fiéis, como servos do Senhor, nós precisamos parar e pensar o quanto nós estamos testemunhando dentro da igreja, dentro do grupo chamado Povo de Deus. E é importante pensar nisso, porque os fiéis são aqueles por quem Jesus morreu. Os fiéis, o povo de Deus, são aqueles que o Senhor amou, são aqueles que fazem parte do reino de Deus. Por isso que é muito sério quando a gente se coloca na posição de crítica da igreja, de críticos da igreja, de críticos da liderança. Vamos encontrar o equilíbrio. Não estou falando que não pode. Pode, deve, quando estiver errado, quando estiver fora da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o povo de Deus precisa ser cuidado. É disso que eu estou falando. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Seja exemplo para os fiéis. Principalmente quando o tempo passa e nos tornamos anciãos, nos tornamos os mais velhos, nos tornamos exemplo. Né? O Alexandre falou domingo, né? Inclusive, obrigado, Alexandre, pelas palavras, bonitas palavras que você falou lá no meu aniversário. E eu sei da sua dificuldade, né, de falar, mas você assumiu, foi e fez. E você falou, sou ancião. Que legal. Mas ao mesmo tempo, que tremenda responsabilidade, hein, Alexandre? Eu, você, os presbíteros, os diáconos, os professores da escola dominical, né? Os mais velhos na equipe de louvor, a responsabilidade de testemunhar, de ser padrão dos fiéis, entre os fiéis, no meio da igreja, no corpo de Cristo. A gente tem que pensar nisso, no exemplo, em como a gente está ensinando não só com a palavra, mas ensinando com o nosso testemunho, com a nossa vida. E quando nós olhamos para
para Jesus, o próprio Cristo testemunhou para aqueles que precisavam, para aqueles que o Senhor salvou, para aqueles que o Senhor iria salvar, para aqueles que o Senhor estava chamando. Então, os fiéis, lá em Zacarias, no capítulo 2, verso 8, fala que o povo de Deus é como menina dos olhos de Deus. Então, Deus tem um cuidado com o seu povo. Agora, será que nós temos esse mesmo cuidado com o povo de Deus? Não estou dizendo que você é o centro de Deus, é o centro das coisas de Deus. O centro de Deus é a glória dele. Mas na glória dele, ele cuida do povo, ele cuida de mim, ele cuida de você. E nós temos essa responsabilidade. E às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos no reino, só querendo consumir. Eu preciso de fé, eu preciso que alguém cuide de mim, eu preciso que o pastor pregue para mim, eu preciso que o louvor faça um louvor que me agrade, que faça bem para mim. A igreja precisa me fazer bem, a igreja precisa ter ar-condicionado, a igreja precisa ter bancos bons, ser bonita, me agradar. Mas o quanto eu sou o padrão dos fiéis? As pessoas não podem sair porque se frustraram com o outro. É verdade, cada um tem a sua responsabilidade, como Davi, que teve a sua responsabilidade no que ele pecou. Mas ao mesmo tempo, como nós estamos sendo padrão e exemplo para os novos? Nós temos aí, por exemplo, o Eduardo. O Eduardo está aí entre nós. O Eduardo é novo na igreja. Você já recebeu o Eduardo? Já falou com o Eduardo? Já tomou um café com o Eduardo? Eu já. Se bem que foi na casa dele, né? Não tomei café não, só tomamos Coca-Cola lá. Preciso voltar então, Eduardo, para tomar um café então dessa vez, né? Nós temos pessoas novas na igreja, nós temos jovens na igreja. Nós temos jovens que estão faltando, estão com dificuldade, estão se questionando em muitas coisas. E nós precisamos aprender a ser esse padrão dos fiéis. Quanto você tem sido o padrão dos fiéis? No passado, se você lembrar, se você parar para pensar, você vai lembrar de pessoas que foram fiéis a Deus e testemunharam para você. Testemunharam o amor de Deus, a glória do Senhor, o cuidado de Deus. Você vai lembrar de pessoas assim. Então, hoje, sabe aquela coisa do chegou a tua vez, chegou a tua hora de ser padrão dos fiéis, de lembrar que os fiéis são os pequeninos que a gente não pode escandalizar. Os fiéis são os filhos do Senhor, né? A palavra de Deus diz lá em João, mas todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Então, o quanto você tem sido padrão dos fiéis, exemplo, modelo dos fiéis. Então, é importante isso. O Eduardo já está respondendo aí. Com prazer teremos mais encontros. É verdade. E é importante, meus irmãos, cuidarmos uns dos outros. É importante cuidarmos dos nossos presbíteros, cuidarmos dos nossos diáconos, né? Saber como eles estão. Né? Às vezes tem gente que vem e fala para mim assim, pastor, aquele louvor falou tanto comigo, a equipe de louvor fez algo legal e tal, e recentemente teve gente que falou comigo sobre isso, e eu falei, falei assim, fala para eles, fala para o louvor, para a equipe de louvor, fala para o músico, para o ministro de louvor, é importante isso, cuide dos fiéis, seja exemplo dos fiéis, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, não seja somente um consumidor da fé, um consumidor da igreja. Às vezes, passando o tempo, a gente acaba se tornando apenas um consumidor, mas seja um padrão dos fiéis. E aí? Como é que você está? Você é padrão dos fiéis? É testemunha dos fiéis? É exemplo dos fiéis? Pare e pense um pouco nisso, em nome do Senhor Jesus. Que bênção, que maravilha, geladinho, glória. Mas vamos para a segunda coisa, torna-te padrão na palavra. Aqui ele não está falando da palavra da proclamação, mas está falando da palavra da boca, da língua. Né? Lá em Tiago capítulo 3, no verso 2, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso, quando ele fala que quem refreia a tua língua é como aquele que
que segura e doma o cavalo apenas com a rédea na boca, né? Com aquele negócio na boca. E Tiago fala muito sobre isso, fala muito sobre a questão de refrear a língua, de controlar a língua. E depois o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre o cuidado com a nossa boca, para que não saia palavra que entristece o Espírito Santo, que aborrece o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo é um ser que se entristece, estou triste porque ele falou isso, falou aquilo. Mas são coisas que, como a música que nós ouvimos no começo, fala sobre a glória de Deus, quando a glória do Senhor for vista. E a glória do Senhor é santidade, é poder, é glória de Deus. E a glória do Senhor é cercada desse mistério de santidade. Então nós precisamos sim tomar cuidado com as nossas palavras. A nossa boca precisa produzir vida e não morte, como Provérbios fala no capítulo 18. Muitas vezes a nossa boca está ali louvando a Deus, cantando louvores, mas sai dali, começa a falar mal do irmão, começa a reclamar da vida, ao invés de ter atos de gratidão, tem só murmuração. Tem gente que tem boca só para falar mal, só para reclamar, vive reclamando de tudo, não consegue ver graça e glória e alegria em nada. Então cuidado com a tua boca, cuidado como você fala com os mais novos. Às vezes a gente começa a falar e entra numa de falar mal da igreja e do irmão e do louvor e disso, daquilo, e não percebe que a gente pode estar amaldiçoando com a nossa boca. A mesma boca que era para louvar, que estava louvando, que estava agradecendo, que estava servindo a Deus, num outro momento está falando maldição, proclamando maldição. Então, muitas vezes a gente precisa parar e pensar e fazer uma varredura na nossa boca do que nós estamos falando, do que está saindo da nossa boca. Do que nós estamos falando. Não vou entrar naqueles discursos de que não, cuidado, porque há poder em suas palavras e você vai atrair maldição. Não vou fazer isso, mas é até pesado ficar perto de quem só reclama, não é? Não é ruim, já ficou perto. Parece que existem pessoas que falam que quando uma pessoa reclama durante meia hora perto de você, isso leva mais de 4 horas para sair de dentro de você. Já pensou? Já pensou, pior ainda, se você é aquele que está reclamando e colocando pensamentos, sentimentos, desejos ruins no outro? Então a gente precisa tomar cuidado, que as nossas palavras precisam ser movidas pelo Espírito Santo, por Deus. A gente tem que tomar cuidado com o linguajar. Sabe, a gente tem visto, às vezes, os cristãos estão aceitando palavrão como se fosse vírgula. Né? E aí falam palavrão. Tem que tomar cuidado com isso também. Tem que, todos os dias, no final do dia, relembra o que saiu da tua boca, o que passeou pela sua boca, né? E tomar cuidado com isso. Os irmãos acham que é demais, é conservadorismo, é ser arcaico isso, ou a gente tem mais liberdade, mas eu penso que a gente tem que tomar cuidado. Hoje eu fui para a academia bem cedo e eu fiquei sem meu fone de ouvido, né? Sem meu fone de ouvido. E aí eu estava treinando, eu estava fazendo num grupo de treino ali, perto da sala de dança lá, e começaram a colocar funk, e assim, 1 minuto, 2 minutos que eu fiquei ali, meus irmãos, não dá para pronunciar o que aquela música estava cantando. O que eles estavam cantando. E eu estava sem meu fone de ouvido, que eu deixei com a Lília. A Lília estava sem o dela e pediu o meu. Deixei o meu com ela. Ela não pediu, mas eu que deixei com ela. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que tem crente que aceita isso, e canta isso, e fala isso, e vive isso. Mas Erci lembrou uma coisa maravilhosa, né? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Isso está lá no Salmo, né? Então a gente tem que pensar isso mesmo. É o Salmo 19, está lá, né? Que as palavras da minha boca sejam agradáveis ao Senhor. Então a gente precisa pensar nisso. Sabe? De vez em quando, para um pouco, fique em silêncio.
E comece a reparar nas palavras que você falou, nas frases. E você vai perceber que muitas vezes essas frases, essas falas, revelam muitas coisas que nós cremos. Revelam maldades do nosso coração, revelam tristezas, aborrecimentos do nosso coração. Então, ao final do dia, hoje, acabando aqui a nossa conexão da fé, senta um pouquinho em algum lugar, em silêncio, e comece a lembrar tudo o que você falou. Mesmo que seja verdade, porque às vezes a gente está falando coisas que são realmente verdades, mas cuidado como você fala essa verdade. Como você fala da injustiça que você viveu, dos sentimentos que você viveu, né? Então, cuidado como você fala das coisas. E isso vai pesando na vida, sabe? Vai pesando e a gente tem que tomar cuidado, né? Então, a gente tem que priorizar, cuidado com piadas sujas, com coisas que não deveriam estar no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Certas coisas nem se nomeiem entre vós. Nem se nomeiem entre vós. E o Eduardo está lembrando uma coisa que é totalmente verdade, mesmo porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se existe só murmuração, sujeira, pecado, coisa que não presta, só reclamação na sua boca, é porque teu coração está cheio disso. Né? Então a palavra de Deus fala disso. Pensa bem nisso. Hoje, quando acabar a conexão da fé aqui, fica aí esse desafio para você. Senta num lugarzinho quieto e começa a lembrar, eu conversei com fulano sobre isso, falei isso. Ah, mas ele não tem o que ele fez e ele merecia ouvir isso. Não, saiu da tua boca. O que é que saiu da tua boca? Então, cuidado com isso. Tenha mais dignidade, mais santidade nas suas palavras. Eu acho que isso é palavra de Deus e não é ficar forçando, não é arcaico nem nada, mas é palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, que Deus abençoe a tua vida aí. Deixa eu ver, tem gente me chamando aqui, falando comigo. É a Larissa. A Larissa está falando a mesma coisa que o Alexandre falou, que o ventilador estava atrapalhando. Mas já está resolvido. Então tá bom. Beleza. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala: torna-te exemplo dos fiéis na palavra e na conduta. Torna-te padrão no teu procedimento. Isso é interessante. Olha, eu estava lendo esse texto hoje à tarde e vejo o que diz aí em Atos 1:1. Um texto que a gente lê tão rápido que a gente não percebe isso, não percebe esse fato. Mas veja o que diz aí em Atos 1:1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus cuidava da boca dele, ele ensinava, mas ele fazia procedimento, padrão de vida, né? Alguém escreveu uma coisa muito séria, muito importante lá no Instagram, foi o pastor Rodrigo, marido da Stephanie, que está lá no Tucuruvi, na IPI do Tucuruvi, e ele colocou uma foto de carnaval lá e falou assim: olha, o carnaval revela uma coisa muito interessante. O carnaval revela que o problema do brasileiro não é falta de disposição, não é falta de tempo, é falta de princípios. E tem muito cristão que é exatamente isso. A questão não é falta de tempo, a questão não é não saber ou saber, a questão é falta de princípios, princípios equivocados. Não buscar a palavra do Senhor, não viver a palavra do Senhor, não estar debaixo da palavra do Senhor, não ter a convicção das coisas do Senhor. Então, tem muita gente que o problema não é o tempo, não é a falta de tempo, não é a condição para isso ou para aquilo, mas é uma condição de princípio. E nos atos, nas ações, no proceder, a gente percebe isso. Né? E o apóstolo Paulo fala várias vezes sobre a importância do procedimento, e um procedimento que as pessoas possam seguir.
um procedimento que as pessoas possam imitar, que as pessoas possam seguir como exemplo. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses. Dá uma olhada comigo lá em Filipenses, no 4º capítulo, o 9º verso. Você está anotando aí, você está acompanhando? Qualquer coisa, depois você volta, porque fica gravado aí. Dá uma olhada lá em Filipenses, no 4º capítulo, no 9º verso. Filipenses, no 4º capítulo, o 9º verso, diz assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, aprenderam e viram. O que eu falei e o que eu fiz. É disso que ele está falando. Isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo tinha não só palavra, mas tinha bom procedimento, boa postura, boa conduta, ou como nós vimos com os homens ontem, o apóstolo Paulo tinha integridade, que é aquilo que você é quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe. Então, conduta, né? Então, é coisa para a gente pensar. As pessoas podem seguir a minha conduta. Minha conduta, o meu falar, o meu pensar é tão movido pelo Espírito Santo que as pessoas podem seguir o que eu tenho falado. As pessoas podem seguir o meu procedimento. As pessoas podem seguir a minha conduta, porque a minha conduta é a conduta de Cristo. Porque a minha conduta é a conduta do padrão das Sagradas Escrituras. Porque a minha conduta é a conduta conforme o querer de Deus. Então a gente tem que parar, refletir, pensar na nossa conduta, pensar na nossa caminhada. Mas o apóstolo Paulo continua. Exemplo, padrão para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor. Ah, meus irmãos, no amor. E como a gente viu na célula aqui, que é difícil falar do amor. Essa palavra amor é uma palavra que se desdobra na Bíblia. Falar do amor de Deus é um amor altruísta, é um amor entregue, é um amor sacrificial. E é esse o padrão que nós temos que viver. O Marcelo já pregou lá em janeiro, ele já falou, o presbítero Marcelo, né? Já falou lá em janeiro sobre o padrão do amor de Deus. E o que nos constrange, o que nos motiva, o que nos inspira, precisa ser o amor de Deus. Não aquilo que eu sinto, que eu gosto, mas conforme o amor de Deus. Um silêncio para você pensar em como você tem amado. Como você tem amado as coisas que Deus te deu. É para você amar as coisas que Deus te deu. Os bens que Deus te deu. Você precisa amar isso, mas não acima de Deus. Não acima do povo de Deus. Não a serviço do povo de Deus. Senão virou imagem, virou ídolo, virou escultura na sua vida. Então, é importante, meus irmãos e irmãs, pensar no nosso amor às coisas que Deus nos deu. Para que seja um amor equilibrado. Para que seja um amor que sirva de exemplo para os demais. A gente tem que pensar no amor do exemplo da Santíssima Trindade, no amor que é virtude do Espírito Santo, no amor que é fruto do Espírito, no amor que encobre multidões. Deus nos amou a ponto de encobrir o nosso pecado quando pecamos, reconhecemos, mudamos de vida, confessamos, nos arrependemos e confessamos. O nosso amor precisa ser assim. Nossa, e quantos são aqueles? É triste ouvir quando a pessoa, cheia de razão, achando que tem razão, não, pisou na bola comigo é uma vez só. Não tem jeito não. Opa, meu pai e minha mãe estão aí também. A Áurea que está ali é minha mãe, olha lá, Áurea Oliveira. E o José Carlos Oliveira, meu pai e minha mãe. Deus abençoe, viu? Bem-vindos. Então a gente precisa pensar em como a gente ama as pessoas com o amor de Deus, com o amor do Senhor, um amor que é um amor que é mandamento, mas é resultado da vida com Deus. E nós não conseguimos amar, não é porque o outro é ruim, mas nós não conseguimos amar porque nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Toda vez que você não consegue amar alguém,
alguém que realmente não merece ser amado, porque geralmente a gente ama quem merece ser amado, né? Eu amo a Lilian, mas ela merece ser amada. A mulher que ela é, o cuidado dela comigo, né? O cuidado dela com a igreja, com os meus filhos, com as coisas de Deus, né? Ela merece ser amada. Mas e quando o desafio é amar quem não merece ser amado? Aí é só Deus. Mas quando nós estamos em Deus, esse amor acontece. Esse amor frutifica. Esse amor traz vida, traz poder de Deus. Então, comece a pensar aí nos seus vizinhos, né? A gente tem uma vizinha lá na igreja que é difícil. Às vezes as pessoas reclamam dela e eu falo assim, é difícil, realmente é difícil. Porque ela chamou a polícia lá, e a polícia apareceu lá e falou com o Alexandre, com o presbítero Alexandre lá na igreja. Mas é uma mulher que precisa do amor de Deus. É uma mulher que precisa da graça do Senhor. Nossos vizinhos precisam. As pessoas que são difíceis para nós são pessoas que precisam do amor de Deus, do amor do Senhor. Então pare e pense nisso, né? Estou deixando um monte de coisa aí para vocês pensarem. Né? Pensar nas palavras, pensar no procedimento, pensar no amor com que você tem amado as pessoas. É com o teu amor. O nosso amor é aquele amor que precisa de um esforço. Eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar. Mas quando o amor é o amor que nasce no coração de Deus, ele simplesmente brota na nossa vida, brota na nossa caminhada. Então, vamos viver o amor de Deus, o amor do Pai, o amor do Senhor. Nós temos mais coisas para falar, temos que falar ainda do torna-te padrão na fé, torna-te padrão na pureza. Eu vou deixar para falar isso semana que vem, e semana que vem eu vou concluir falando sobre como viver todas essas coisas. Aí eu falo dessas duas coisas e falo um pouco mais sobre como nós vamos viver isso. E eu quero aproveitar esse finalzinho de conexão da fé, né, com todos esses desafios, já foram muitos desafios que eu deixei aí para os irmãos. Quero falar algo para a igreja, da decisão do conselho. Tá? Então, nós como conselho, estamos convocando a assembleia ordinária e extraordinária. Eu explico. Convocação de assembleia ordinária, de apresentação dos livros de tesouraria, do relatório da tesoureira, no dia 23, às 9h30 da manhã, por ocasião do nosso culto. Depois não teremos escola dominical, porque seguido da assembleia, nós vamos ter uma segunda assembleia, que é a assembleia extraordinária para eleição de um diácono ou diaconisa. Então, fique atento a isso, ore por isso. Quero pedir que os irmãos e irmãs de oração orem por esta assembleia, por essas duas assembleias, ordinária e extraordinária. Ordinária, que é uma vez por ano, para apresentar o movimento eclesiástico, o movimento financeiro da igreja, e a reunião extraordinária para a eleição de um diácono ou diaconisa. Então, deixei vários desafios da palavra de Deus para os irmãos e deixo esse desafio agora de orar por nossa assembleia, de nos acompanhar e acompanhar a vida da igreja quanto a isso tudo. Tá bem? Então, fiquem com Deus, que a graça do Senhor seja sobre vocês. Vamos conversar sobre tudo que a gente tem meditado, como é que está o teu coração sobre tudo isso, sobre o desafio de ser padrão, de se tornar padrão, padrão dos fiéis, para os pequeninos, para aqueles que estão no começo da carreira cristã, no amor, na conduta, no proceder, na fala, naquilo que você fala. Pense um pouco sobre isso, reflita sobre isso, ore sobre tudo isso, mas também te prepare para a nossa assembleia ordinária e assembleia extraordinária no dia 23, e que Deus assim nos abençoe. Alguma pergunta? Algo que eu não deixei de falar? Algo que eu deixei de falar? Algo que eu não completei? Algo que ficou em dúvida? Pode perguntar, pode falar, que a gente está aqui para esclarecer. O presbítero Alexandre, que é o nosso vice-presidente, se tiver algum aviso que eu não dei para a igreja, está certo o aviso. Eu vou tomar um pouco aqui para refrescar.
Espero que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Vamos orar também por muitas pessoas que têm sofrido com o calor. Esse calor tem machucado muita gente. Eu tive que ir lá no centro da cidade hoje. Eu vi até os cachorrinhos, gente. Que dó. Os cachorrinhos se jogando na água lá, porque eles não aguentam o calor, deitado na água de beira de rua, porque estavam com calor. Então, as pessoas, moradores de rua, sofrendo com o calor, né? Então, vamos orar por isso também, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração. Nenhuma palavra, nenhuma pergunta até aqui. Então vamos encerrar esse momento orando, pedindo a graça do Senhor, pedindo o mover do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus e Pai, Deus de eterna graça, de eterno poder, Senhor, tua palavra nos exorta, nos desafia, nos chama a ser, a viver, a proceder como padrão para os fiéis, como testemunho dos fiéis, testemunhando a tua graça, testemunhando o amor do Senhor, vivendo debaixo do amor do Senhor e testemunhando este amor. Quero pedir perdão, Senhor, todas as vezes que deixamos de viver isso, deixamos de viver esta graça, deixamos de viver o mover do Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse testemunho, esse poder do Senhor. E que seja sobre todos nós a graça, o poder e o mover do Senhor. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o poder, a presença do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O Alexandre confirmou que está tudo certo, é isso mesmo. Então, que Deus nos abençoe. Outra coisa, lembrando que domingo que vem, embora seja o primeiro domingo, nós não vamos ter o café da manhã, vai ser normal, às 9h30 da manhã, o culto, e depois às 11h15 eu vou terminar a aula que eu comecei sobre ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Comecei domingo passado e vou terminar no próximo domingo, sobre ser cheio do Espírito. Então, vem, embora seja carnaval, feriado prolongado, tudo, mas nós vamos estar lá na igreja, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. 9h30 é o nosso culto, às 11h15 é a escola dominical, e que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.